Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz o homem que encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Palavra da salvação, esta oportunidade que nós temos de escutar, refletir, meditar a palavra de Deus e pedir que ela cresça e frutifique na nossa vida. É motivo de muita alegria ter esta oportunidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos mais uma vez com disposição da nossa alma, do nosso coração, de todo o nosso ser, acolher a mensagem que hoje o Senhor dirige ao nosso coração. Te convido a, com abertura de coração, escutar. É importante a gente ter esta atitude de escuta. A oração exige de nós, antes de tudo, escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Escutemos com atenção a mensagem do Evangelho para cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias, e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe, num instante, todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Conduziu-o depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e ainda, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós ouvimos esse trecho que narra as tentações de Jesus como nós conhecemos. Este texto ilumina o primeiro domingo da Quaresma. Portanto, liturgicamente, estamos ambientados no primeiro domingo da Quaresma. E esse trecho tem muito a nos ensinar. O modo com que Jesus vive esta experiência do deserto é também o modo com que cada um deve atravessar a experiência da Quaresma, que se prolonga também em toda a nossa vida. Por isso vamos com muita atenção refletir o que este Evangelho nos ensina, o que ele pede de nós no dia de hoje. Bem, o Evangelho começa dizendo que Jesus estava pleno do Espírito Santo quando voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Isso para dizer que a experiência do deserto ela é necessária, por mais que às vezes a gente queira fugir, mas o próprio Espírito conduz Jesus pelo deserto. A experiência do deserto é importante porque no deserto é o lugar onde a vida é escassa. No deserto sobressai a graça de Deus. Por mais que nos esforcemos, a vida no deserto não é possível simplesmente pelas nossas próprias forças. No deserto é a graça de Deus que sobressai. É graças a Ele
que a gente consegue sobreviver. Nós também precisamos espiritualmente passar sempre pela experiência do deserto para tomarmos consciência de que nós não bastamos a nós mesmos. Nós contamos sempre com a graça de Deus. Portanto, o deserto é o lugar da provação, mas ao mesmo tempo, o deserto é o lugar da manifestação de Deus que não deixa de nos assistir mesmo nos momentos de prova. Por isso é importante a experiência do deserto. Durante 40 dias, Jesus permaneceu no deserto e era tentado pelo diabo. Essa imagem dos 40 dias, número 40, é muito significativo. Na Bíblia, foi o tempo da travessia do povo pelo deserto, 40 anos atravessando pelo deserto. Também é importante para nós compreender a simbologia deste número 40 para a nossa experiência religiosa hoje. Quaresma é justamente esses 40 dias onde a gente é chamado a espiritualmente ser conduzido ao deserto e também sermos provados. Afinal de contas, qual é a principal provação do deserto? Qual é a principal tentação? O que faz o diabo no deserto? No deserto, o diabo coloca à prova a identidade de Jesus. Igualmente, nós, no período da Quaresma, somos chamados a colocar à prova a nossa identidade. O que o diabo coloca à prova? Se és filho de Deus. Se és filho de Deus. E é a partir daí que vem todas as tentações. Depois é interessante, porque vejam bem o que diz o Evangelho. Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas o diabo esperou a ocasião oportuna. Esperou Jesus ter fome. E tendo fome, ali ele faz a sua provocação, a sua tentação. É assim também na nossa vida. Diabo, como diz o próprio nome, é aquele que divide. E o diabo procura a ocasião propícia para nos fazer cair na tentação. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E é interessante porque a resposta de Jesus é sempre baseada na Escritura. Jesus responde baseado na Escritura. Não só de pão vive o homem. Mas o diabo não se contenta. Ele continua tentando Jesus. Levando-o para o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra, a tentação do poder, e disse-lhe: eu te darei todo este poder com glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se prostrares diante de mim, toda ela será tua. Muitas vezes também há muita sedução diante de nós, que pede que a gente se prostre diante dessas seduções deste mundo. E é preciso que nos perguntemos, a gente vai ceder a estas tentações do mundo? A gente vai se ajoelhar diante delas? Ou a gente vai permanecer adorando somente a Deus? Vejamos bem qual é a resposta de Jesus diante desta tentação. Está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Jesus sempre alicerçado na palavra de Deus. Por isso é importante para nós saber escutar, ler, refletir a palavra de Deus, porque é ela quem nos ajuda a superar as tentações. Mas o diabo não desiste, ainda uma terceira vez conduziu a Jerusalém, colocou no lugar mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo. E aqui tem um detalhe importante. O diabo usa a Escritura. Olha só o que diz o diabo. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para que te guardem. Eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. O diabo conhece a Escritura, manipula a Escritura, usa como bem quer. E hoje existem muitos que também fazem a mesma coisa. Manipulam a Escritura, usam da Escritura a seu favor. Mas Jesus não se deixa levar por isso. Mais uma vez, alicerçado na Escritura, diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, vencendo assim as tentações. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Não o deixou definitivamente, como nós sabemos, posteriormente,
ele retornará no momento da prova final, mas Jesus permanece fiel, sempre alicerçado na Sagrada Escritura. Hoje somos nós quem somos conduzidos ao deserto. Estamos alicerçados na Escritura para superar todas as tentações ou iremos nos deixar ser seduzidos pelas tentações do diabo? Que o Espírito nos fortaleça e a Escritura nos ajude a permanecer firmes no seguimento de Jesus. Com o coração cheio de gratidão, nós estamos concluindo mais este momento, tendo escutado a Palavra de Deus neste domingo, tão importante para vivenciarmos bem o tempo da Quaresma, nos preparando para celebrar o mistério pascal de Cristo, verificar no nosso interior como temos nos deixado ser seduzidos pela tentação do ter, do poder e do prazer. Dirijamo-nos ao Pai Eterno para lhe pedir força para superar todas as tentações. Divino Pai Eterno, te agradecemos pela oportunidade da escuta do Evangelho de Teu Filho Jesus. É Ele quem nos fortalece para superar todas as tentações. Envia sobre nós, ó Pai Eterno, Teu Espírito, para que sejamos fortalecidos e superemos todas as dificuldades para manter sempre a nossa comunhão contigo. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.